Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente 1-1 Botafogo e Vasco e derrota nos pênaltis por 5-3. O Cruz Maltino avança às semifinais da Copa do Brasil e o Botafogo fica de fora. Neste vídeo mais um conteúdo robusto, a análise pós-jogo com mais alguns aspectos. Começo falando, não vamos cair nessa de que o ano acabou. Não acabou. E isso não é exatamente bom. Mais pra frente, falo sobre a sequência do Botafogo na temporada, que é muito importante. Vamos entender juntos. Ontem, mais uma vez, o técnico David Ancelotti não teve uma boa jornada. O Botafogo entrou em campo com John no gol, Matheus Ponte na lateral direita, Pantaleão e Barbosa na zaga com Telles na lateral esquerda, Marlon Freitas ao lado do Nilton, que foi muito bem, Joaquim Correa centralizado, o Santiago Rodrigues pela direita, Arthur Cabral como centroavante e pela esquerda o Jefinho. Nem falo a respeito da escalação. O Vitinho tinha atuado pela seleção brasileira na terça-feira, o Danilo teve problemas físicos, não treinou e seria um risco entrar em campo, segundo o próprio treinador. O Savarino chegou de madrugada, também não treinou. O Álvaro Montoro teve um problema gastrointestinal, não poderia jogar. Tudo certo, não falo sobre o time que entrou em campo, mas a postura tática do Botafogo. O Ancelotti está insistindo muito com pelo menos um dos pontas trabalhando o tempo inteiro por dentro. Por vezes, o Botafogo poderia explorar os espaços às costas do Piton e o Santiago Rodrigues estava por dentro. O Matheus Ponte em algum momento subia, em outro momento não, e o Botafogo não explorava da melhor maneira, algo que poderia ser importante. Na segunda etapa, o Vasco voltou com um Pumita na lateral esquerda, um lateral direito improvisado, e o Botafogo não conseguiu explorar da melhor maneira aquele espaço. E tivemos tempo na data FIFA, o David Ancelotti pôde trabalhar com a equipe, tinha que ter desenvolvido mais jogadas para o Botafogo vencer o Cruz Maltino. Pois bem, galera, mesmo assim, o Botafogo era dominante. O Vasco não fazia nada na partida. Só que, sem ideia, o Barbosa começou a tentar aqueles passes verticais, por vezes por baixo também. E assim começa o gol do Vasco. Como, Fabiano? O gol do Vasco saiu de uma falta bem cobrada, falha do Neto e depois o gol do Nuno. Pois é, o Botafogo tinha a bola, não precisava ter pressa naquele momento. O Barbosa deu o passe vertical por baixo. O passe não foi bom para o Arthur Cabral, que não conseguiu chegar perto de ficar com a bola. E o Vasco desenvolveu um novo ataque. O próprio Barbosa, fora de posição, teve que fazer uma falta, que foi bem cobrada, mas o Neto deveria ter feito melhor. Não poderia ter dado a possibilidade do Nuno sozinho pegar o rebote e fazer 1-0. Ali, o Botafogo se perdeu um pouco, o jogo ficou para os dois times aberto, depois o Botafogo voltou a trabalhar melhor que o Vasco, pensando no empate. E o Joaquim Correa recebeu o bom passe, entrou na área, tentou tirar do Léo Jardim, sofreu o pênalti. Joaquim Correa que vinha muito mal, o Botafogo poderia ter aberto o placar antes do Vasco, se o Joaquim resolvesse finalizar ou dar o passe na direita, fazendo um 2 contra 1 logo no início. Ou, depois de boa jogada do Jefinho, o Joaquim Correa deveria ter feito melhor também pelo lado esquerdo, dentro da área. Ele sofreu o pênalti, o Telles bateu e fez o gol, mas o Botafogo poderia estar mais tranquilo na partida. O Joaquim Correa também não teve boa jornada, infelizmente. Enquanto isso, o Nilton correndo para lá e para cá, jogando bem. O Ponte fez uma partida honesta, o Caio Pantaleão jogando muito bem, só que outros não estiveram no mesmo nível. Foi o caso do Joaquim Correa. O Botafogo empatou, a torcida inflamou. Parabéns à torcida do Botafogo. Povão, todas as organizadas, movimento Ninguém Ama Como a Gente, Sinaliza Fogo, Resgate Glorioso, galera, a recepção ao ônibus do Botafogo foi surreal. Um troço espetacular. E a recepção ao time na entrada em campo foi nostálgico, porque na década de 90, na década de 80, no Maracanã, a torcida do Botafogo fazia muito isso. Então, tivemos fogos no estádio, tivemos papel higiênico também, foi maravilhoso, muitas bandeiras. A torcida não merecia sair com a desclassificação do Nilton Santos ontem.
E o Botafogo insistindo com um ponta por dentro, sem explorar o espaço no lado direito de ataque, o Glorioso foi para o intervalo empatando em 1-1. Voltamos para o segundo tempo. Botafogo dominante com bola. Gente, o Vasco abriu mão de jogar em grande parte da segunda etapa. Estava satisfeito com os pênaltis, confiando no Léo Jardim. E o Botafogo poderia ter feito o gol? Poderia. O Matheus Ponte teve uma possibilidade. Tivemos alguns cruzamentos também, mas é pouco para um time que é melhor que o adversário. Fabiano Bandeira. A gente vem falando desde o início do ano que o planejamento é tosco. O planejamento começou de uma forma e foi piorando. O planejamento do Botafogo foi piorando ao longo da temporada. Aqui no canal eu ia pontuando com vocês posições nas quais o Botafogo deveria se reforçar. Só que por conta de um problema muito maior com o Glorioso dentro da Eagle, essas disputas entre Textor, Eagle, Grupo Ares, o Glorioso ficou também com o time trocando o tempo inteiro de jogadores e trocando de comando técnico. Não houve convicção, por exemplo, na contratação do Renato Paiva. Fabi, esse é o preço que se paga pelo ano começar em abril. Gente, se o ano tivesse começado em abril para o Botafogo, eu estaria satisfeito. O Botafogo abriu mão do Carioca, poderia ter feito melhor na Recopa. Na Supercopa do Brasil, já falei bastante aqui, seria muito difícil por N motivos, mas o Botafogo, com o ano começando em abril, tendo um time sólido de lá para cá, um treinador com a convicção da gestão, poderia estar agora bem envolvendo os adversários, galera. Nós estamos em setembro e o Botafogo estaria com 5 meses de trabalho. Por exemplo, o Botafogo ontem tinha um rival que vocês pensam que se planejou melhor que a gente. Vocês acham que o Vasco, que começou com o Carille, que monta defesas, sai em contra-ataque, é reativo, depois contratou o Fernando Diniz, que gosta de ter posse de bola, propor o jogo. Esse Vasco aí se planejou melhor que o Botafogo? O Vasco que perdeu peças, que vendeu, que se desfez, que trouxe outros jogadores, se planejou melhor? Então, com tudo isso que aconteceu, o Botafogo ontem teria obrigação de passar. Essa é a grande realidade, mesmo sendo clássico, mesmo a gente respeitando o adversário, o Botafogo deveria ter passado do Vasco com tudo isso. Porque do outro lado tinha um time mais fraco que também não se planejou, a torcida reclamando o tempo inteiro. Problemas gravíssimos no Vasco da Gama, uma SAF que não deu certo. Então o Botafogo deveria ter passado. Pois bem, acontece que o ano do Botafogo não começou em abril. Parece que o ano do Botafogo não começou. Em junho, o Botafogo estava ganhando do PSG, deixando o Atlético de Madrid para trás na Copa do Mundo de Clubes. Perdeu para o Palmeiras, foi muito ruim. Poderia ter ido além. Mas o Botafogo estava mais sólido no meio do ano. De lá para cá, perdeu jogadores, trouxe outros, mas no meio da disputa de quartas de final da Copa do Brasil, o Botafogo trocou goleiro. Gente, o primeiro goleiro nessa fase da Copa do Brasil foi o John, que já não está mais aqui. E ontem foi o Neto. Aí não tem como. O Botafogo passou por problemas graves. Que 2025 seja um ano de aprendizado. John Textor afirmou que errou muito, não teria como elencar os erros dele, que ele ficaria um tempão falando, então pelo menos reconheceu. Se permanecer à frente do Botafogo, que aprenda e que em 2026 o Botafogo venha buscando todos os títulos. Fabiano Bandeira, se você começa dizendo que o ano não acabou, mas fala que título tem que ser buscado pelo Botafogo em 2026, o ano acabou ou não acabou? Não acabou, gente. E sabe por que o ano não acabou? E como eu disse na introdução, isso não é exatamente bom. O Botafogo precisa se classificar para a Libertadores. Eu espero que o time, que todos que trabalham no futebol do Botafogo entendam que precisa haver uma mobilização muito grande para o Botafogo permanecer no G6 e, de preferência, buscar o G4 no Campeonato Brasileiro. Chega de perrengue de pré-Libertadores. E se o Botafogo ficar de fora da Libertadores, estará automaticamente de fora também da Copa do Brasil. Não se classificou via campeonato estadual. Não foi para Taça Rio dessa vez. Então, por enquanto, o Botafogo não está garantido na Copa do Brasil do ano que vem. Por isso que o ano ainda não acabou. Por quê? Se o ano do Botafogo acabar aqui, o ano que vem também acaba. Ou vocês acham que vai ser bacana, em 2026, o Botafogo, no estágio que chegou, disputar apenas Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca?
Nós estamos falando de um clube que ainda é o atual campeão da Libertadores e campeão brasileiro, que em 2025 disputou Supercopa do Brasil, Recopa, Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Mundo de Clubes e disputa o Campeonato Brasileiro. Este clube em 2026, disputando apenas Campeonato Estadual e Campeonato Brasileiro, alguém pensa que isso pode ser válido? É claro que não. Então, para que o ano que vem também não acabe agora, o Botafogo precisa se mobilizar e entrar com tudo para estar na Libertadores 2026, porque aí estará também na Copa do Brasil. Teremos, então, Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Mas que situação, hein? John Textor, ainda bem que reconheceu, mas só reconhecer não adianta, tem que mudar. O Botafogo precisa ser mais bem gerido, já passou o tempo do clube social tomando conta do Botafogo, agora é um clube que precisa ser gerido como uma empresa com todas as nuances que o futebol traz também. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Todo mundo se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho. Valeu, fui, fogo!